Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre desta noite, hoje discutindo a vida do personagem histórico de Jesus de Nazaré. Eu interrompi o Teles aqui no último bloco, vou passar logo para ele a palavra, porque nós temos um mistério enorme por resolver, né, Teles? Professor, com a autorização do Panúzio, eu volto à questão da Trindade do Espírito e do Espírito Santo. Primeiro, eu não me recordo de nenhum momento em que o Cristo tenha se referido à Trindade. Segundo, não me recordo também que ele tenha se referido ao Espírito Santo. Fala-se várias vezes em espírito. Sim. Se você olha no Evangelho de João, há momentos... Fala-se até que no batismo de Cristo, o Espírito Santo apareceu sobre a forma de uma ave. Mas isso me parece uma metáfora singela. Claro, a metáfora é o que você tem em grande quantidade. Mas se você olha o Evangelho de João, que é o mais teológico, como concepção, e o que mais trabalha é a ideia de Cristo, muitas vezes ali, Cristo fala sobre si mesmo como sendo filho de Deus, fala sobre Deus como Pai e fala sobre o Espírito que ilumina e encanta. A concepção de trindade desse modo, ela é recorrente na história do judaísmo. Eu falava antes até do intervalo que se trabalha com Abraão, Isaac e Jacó, né, com a trilogia dos arcanjos, se trabalha sempre a noção do três. Ela é recorrente nessas culturas, inclusive entre gregos, entre egípcios. Se a gente olha, você lembrou o hinduísmo, né, num determinado momento, dentro da multiplicidade da força divina, né, do hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva, também você tem um três. Então, a noção triádica do três, ela aparece com força naquele momento. E no Evangelho de João, há essa expressão. Também se encontra disperso nos outros três evangelhos, que são os chamados canônicos, algumas dessas questões. Por que isso é colocado como mistério? Né? Obviamente porque a explicação do ponto de vista racional, ela encontra um obstáculo. Como é que você tem um único Deus, que são três pessoas? Isto é, não seriam três, então não é politeísmo? É evidente que a noção de três em um, ela é muito mais um combate à concepção romana da época, que era politeísta, que tinha muitos deuses, e o reforço do monoteísmo abraâmico e mosaico. Né? Desse ponto de vista, a gente pode até interpretar isso de outros modos, inclusive porque os hebreus, lá no início, se você lê em hebraico o livro inicial da Bíblia cristã, que é da Bíblia judaica, que é o livro do Gênesis, no início a narrativa fala em Elohim, em deuses, e não em Deus. Verbo. Isso assim, e nós criamos, fala no plural. Depois é que vai se reduzir a esta ideia de três, mas numa só pessoa, na concepção monoteísta. O verbo está em João, é assim que começa. Ou seja, a ação da tríade, dos três. Não é algo que a gente consiga, não só lidar aqui, mas faz pelo menos, digamos, 1.900 anos. Professor, mas esse debate... Jesus não ajuda a confundir ainda mais a coisa na compreensão dessa complicadíssima Santíssima Trindade, quando ele interpela seu pai no momento da crucificação e pergunta por que foi abandonado? Sim. É que se você tem isso não em todas as narrativas. Nenhum dos quatro evangelhos ele é idêntico e nenhum deles tem o mesmo foco. Se você olhar as quatro narrativas que saem daquelas comunidades que as produziram e depois elas foram aceitas como oficiais, canônicas, porque há mais de 30 evangelhos. Os quatro aceitos é que tem essa posição. É claro que cada um deles vai dar uma ênfase. Um deles dá ênfase no fato de que Jesus é o Filho de Deus e recorre ao Pai. Mas você não tem isso de todos os modos em todos os evangelhos. Então, nesse polo, sim. Em todos eles, não. Professor, deixa eu fazer uma pergunta a respeito do Concílio de Nicéia e a respeito dos outros evangelhos. Até aquele momento, a igreja lidava com todos os evangelhos, inclusive os apócrifos, que tem alguns que são incríveis. E muitos são posteriores ao Concílio de Nicéia. Depois apareceram outros. Mas existe ainda alguma utilidade na leitura desses evangelhos sem apócrifos? Dúvida. Mas do ponto de vista da perspectiva religiosa mesmo? Nossa, você tem inclusive editoras cristãs
várias delas, inclusive católicas, para pegar aquelas que são mais fortes nesse campo de publicações, elas fizeram livros com os evangelhos apócrifos. Então vamos tomar o evangelho... Porque a finalidade, por exemplo, de ler o evangelho de Maria Madalena, ou de Tomé, ou atribuído a Tiago. O de Tomé, onde Maria Madalena aparece num momento muito interessante lá com Jesus, os dois se beijando e o Pedro fica uma fera ali e tal. Isso, exatamente. Pois é, aquilo durante 3 séculos a igreja aceitou aquilo. Não, porque você não tinha a igreja. A gente não tem a igreja. A igreja, como a gente diz, tal como a gente diria assim, o governo, ela é uma figura. Mas foi no concílio de Nicéia, de Nicéia que você vai ter a igreja. Mas você tinha múltiplas igrejas. A palavra igreja significa comunidade. Então você tinha muitas igrejas. Mas não esse existe conteúdo, uma igreja mas esse centralizada. conteúdo, o que o senhor acha desse conteúdo? Não, eu acho que esses conteúdos, eles são relatos possíveis daquele momento, e eles são relatos que eles ajudam a entender algumas das coisas daquela época, mas do ponto de vista da teologia, todo o aporte, todo o apoio para a compreensão da religião está nos 4 canônicos. Os outros auxiliam a olhar um pouco sobre a infância de Jesus, sobre qual era o ambiente da época, qual que era a relação de Jesus com as mulheres e assim por diante. Você tem narrativas em evangelhos apócrifos que falam sobre a manjedoura, sobre o boi e o jumento ao lado, todas essas histórias. É da maior importância a relação de Jesus com as mulheres. As mulheres têm uma presença incrível nos evangelhos. Aliás, uma das razões que fazia com que ele fosse, entre aspas, motivo de escândalo, porque a palavra escândalo em inglês significa armadilha, obstáculo. Mas as mulheres foram patrulhadas brutalmente na história da igreja, sem porque dúvida. Se pegar, mesmo os canônicos, elas estão lá. É que mais uma nos vez, momentos cruciais. você está usando a igreja como se ela fosse uma. E a gente tem muitas igrejas, muitos cristianismos. Se a gente chama de igreja católica, apostólica, romana... Estou me referindo a essa. A essa, sem dúvida. É um herege, mas é preciso lembrar que ele defende que nos primeiros 5 séculos do cristianismo, a figura feminina mais exaltada nas comunidades cristãs era Maria Madalena. Mais adiante é que será Maria, mãe de Jesus. Né? Mas se tem toda uma lógica em relação a Maria, como o papel da mulher... E o mesmo está querendo perguntar para o senhor, ainda não teve coragem, o que havia entre Jesus e Maria Madalena? Não, eu queria ir muito além. Eu acho que havia um respeito fortíssimo. Alguns textos dizem que eles mantinham uma relação, né, de intimidade. Essa intimidade poderia ser aquela quase impossível. Alguns textos diriam que sim, mas não nos evangelhos apócrifos. O que se dizia em alguns relatos é que Jesus às vezes osculava, beijava, isso dava ciúme em outros, a Maria Madalena na boca. Agora, esse não era um gesto de natureza sexual. Mas São Pedro ele não beijava na boca, né? Então tem a diferença. Então, esta lógica entre 2 homens, ela não era a mesma que entre um homem e uma mulher. Agora, esta questão, ela é algo que passa lateralmente no dia a dia, né, do cristianismo. Quando a gente olha, vez ou outra vem à tona esse debate sobre se ele foi casado com ela. Isso. Os evangelhos aceitos mesmo na teologia cristã dizem que não. Não, agora, as mulheres têm uma presença, viu, Panuns? As mulheres têm um outro tipo de presença no Evangelho, que é a presença da coragem. As mulheres são muito mais corajosas do que os homens. Claro, foi para uma mulher que Jesus se manifestou a primeira vez, os homens foi fugiram. A samaritana. E foi para uma mulher que ele manifestou, foi Maria Madalena, na hora da crença da ressurreição. Exatamente, e os apóstolos todos fugiram no dia da crucificação e as mulheres estavam lá. Gente, antes que o senhor me responda... com autorização não, pode seguir. O senhor acha que de toda a história o que importa mesmo são as virtudes a mensagem, a ideia, por exemplo, de que um homem nasceu, e é isso que traz a beleza de um Natal, como ontem, e essa sequência. Um homem nasceu, e a crença é que esse homem veio acreditando na possibilidade de paz, e que essa religião fala em fraternidade, fala em amor. A ideia histórica em si, ela fica em segundo plano dentro dessa mensagem. E a virtude, sem dúvida, a virtude da esperança, a virtude da fraternidade, da solidariedade. É isso que importa. O restante circunda a mensagem principal. Senão a gente não pararia, né, uma parte da nossa vida para olhar também esse mistério. Enquanto eu ainda tenho tempo, quero mostrar para vocês o que diz o professor de Ciência da Religião da PUC de São Paulo, Pedro Lima Vasconcelos. Então, há referências em vários documentos de historiadores romanos, um escritor judeu chamado Flávio Joséfo, além da vasta literatura produzida pelos seguidores e seguidoras de Jesus
né, dando conta de uma personagem que viveu na Galileia, foi crucificado em Jerusalém, na época de Pôncio Pilatos. Religiosamente, Jesus é filho de Israel, né? Em termos culturais, ele é herdeiro, né? Ele vive num ambiente marcado pela cultura grega. E política e militarmente a dominação é romana. Um filho de Israel, né? Filho das tradições de Israel, né? Um líder, do ponto de vista sociológico, a gente o chamaria de um líder carismático. Seus seguidores e seguidoras descobrem nele palavras que ressignificam a vida, as próprias vidas, dão um outro rumo às próprias existências. Nesse caminho, nessa atuação de alguém que tem palavras significativas, renovadoras da vida, suas ações libertadoras registradas nos evangelhos na forma dos milagres, esse conjunto de palavras e ações o colocou em rota de colisão com as autoridades religiosas e políticas da época, o que resultou exatamente na sua crucificação. Professor, infelizmente, uma palavra que não gosta que eu use aqui, mas enfim, nosso tempo terminou e nós só temos tempo agora para suas considerações. Então, você vê, o nosso tempo terminou e a história do cristianismo não. Vai continuar mais 2010 persiste com essa inquietação, esse debate. Os 3 especialistas que falaram, todos eles têm nome de apóstolo, né? São 2 Paulos, um Pedro, né? Aliás, um André, um Pedro e o Pedro Paulo, que é o Funário e tal. Isto impacta. São 2 apóstolos. Claro, né? Santo Antônio, né? São Fernando, e São Fábio. Não tem São Mário, mas tem São Sérgio, quer dizer, esta lógica. São Fernando, que era o nome verdadeiro de Santo Antônio. que alguns chamam de santo, outros não usam a ideia de santo. Tudo isso envolve nós. Temos isso como uma história de beleza que precisa ser olhada com o respeito de quem é cristão e quem não é. Pela beleza que ela carrega, porque não há nela, na mensagem original, não há um anúncio de violência, não há um anúncio de morte, a capacidade de convivência. A história trouxe isso em várias situações, mas na mensagem original é uma mensagem de paz, alegria, fraternidade e, claro, de vida eterna. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui no Canal Livre mais uma vez. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença, então, do filósofo Mário Sérgio Cortella no programa. A você também, muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima semana e um feliz ano novo para você. Tá bom? Domingo que vem tem mais Canal Livre aqui, já em 2011. Tchau.